E hoje a gente chega nesse último tempo, né, que é falar justamente sobre um casamento extraordinário, que ele é possível e que a gente pode viver sim essa felicidade que existe, essa alegria que toma o nosso coração, essa paz que enche a nossa vida. Isso começa na nossa casa, isso começa na nossa relação conjugal. E pensando sobre isso, a gente ganhou essas camisetas, né? Na verdade, o casal que viria estar conosco lá dos Estados Unidos, Odilon e Agi, e a gente foi visitá-los agora, a gente veio direto de uma conferência lá em Chicago para cá, e a gente teve a oportunidade de ficar lá na casa deles, eles nos presentearam, porque eles fizeram, acho que até para eles também, né? Eles queriam ficar... igual. E nasceu a netinha deles na semana, então eles não puderam estar conosco. Então fica aí o nosso abraço para o Odilon e para a Gi. Quando a gente está percorrendo esse caminho aqui, a gente quer fazer um momento assim de você pensar seu casamento, pensar sua jornada. Porque às vezes a gente é rápido demais para falar, a gente é tardio, a gente não escuta, né? Não temos uma escutatória legal, a gente não escuta o que Deus está falando conosco. A gente tem prontas respostas constantemente, a gente é rápido para elaborar respostas, né? Algumas vezes pela nossa presunção, outras vezes pela nossa preguiça, outras vezes pela nossa falta de entender a espiritualidade que envolve a vida de todos nós, e que o casamento é esse núcleo primário, né, da vida humana, em que Deus fala sobre isso, né? E nós aprendemos até aqui coisas muito maravilhosas. E quando a gente vai começar, né, um casamento extraordinário é possível, né? E eu queria lembrar só do que o Salomão fala. E o Salomão fala assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Para a gente traduzir isso melhor para a nossa vida. Aquilo que você imagina a respeito da sua vida, ou dos seus empreendimentos, das suas relações, você vai trabalhar para materializar isso. É mais ou menos assim: eu penso que casamento é. Aí o que eu faço? Eu vou trabalhar a minha relação para alcançar aquilo que eu tenho como o meu pensamento a respeito de casamento. Isso vale para todas as coisas da nossa vida. O que eu penso a respeito de Deus, o que eu penso a respeito de comunhão. E às vezes alguns problemas que a gente tem na jornada é porque nós temos definições equivocadas. Então, o que eu penso de felicidade, o que eu penso de alegria, o que eu penso de sexualidade, o que eu penso de dinheiro, de prosperidade, o que eu penso de vida, de comunhão, quando a gente está falando aqui repetidamente, comunhão, e às vezes a gente se perde nas definições. Mas quando a gente entende que a Bíblia se trata só de uma coisa, e é simples, é conhecer Jesus, agradar o coração de Jesus, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e mostrar Jesus para todo mundo. Então, na nossa jornada de vida, no meu casamento, na minha vida individual, trata-se de Jesus. Não se trata de mim, não se trata de Fabiana, não se trata apenas da minha família, mas como Jesus está presente, como nós nos relacionamos com Ele. E aí a gente tem coisas muito práticas, que é: você quer conhecer Jesus? Ele é a palavra. O que é a palavra? O livro de Deus. Como é que eu conheço Jesus? Lendo a Bíblia. Ou seja, se eu ler as Escrituras, eu tenho um encontro com esse autor da vida. Quando João define, né, todos os evangelhos têm definições a respeito de Jesus. Vai sair meu livro agora que vai falar sobre isso, Jesus lá, os 4 evangelhos. E o João, ele usa da filosofia dos dias dele. O João diz assim, um diz: Jesus é o filho de Davi, vocês podem crer nele porque ele é o rei de Israel. Outro diz: Jesus é homem, ele se identifica com a sua dor. O outro diz: olha, Jesus é o servo que veio servir a todos. E João diz: não, deixa eu te explicar. Jesus é o verbo, é o logos, é a palavra de Deus. É ele que criou todas as coisas e é segundo ele que todas as coisas existem. E isso era uma palavra daqueles dias, dos gregos. Os gregos falavam lá: olha, é a palavra, se você tiver o conhecimento, você vai ser iluminado, você vai ser capaz de compreender e evoluir. E o João diz: olha, deixa eu te explicar para vocês, sabe essa palavra? É Deus. E sabe quem é Deus? Jesus de Nazaré. Então, se você quer ver luz no seu casamento, se você quer ver vida abundante, trata-se
de Jesus de Nazaré. É conhecê-lo profundamente. Às vezes a gente vai, né, falando coisas e ficam muitas coisas no nosso coração e na nossa mente e a gente esquece de conhecer Jesus. De dedicar a nossa vida para saber quem Ele é. Se o que eu estou fazendo agrada o coração dEle. Se o que eu estou querendo para a minha vida futura, meu adiante de mim, é Jesus. Se tudo se trata de Jesus na nossa vida. E quando eu entendo isso, há livramento, há liberdade, há cura, há paz, porque Ele é o começo, Ele é o meio e o fim. E Ele diz que a obra que Ele começou, Ele vai terminar na nossa vida. Então isso produz paz no nosso coração. Então quando eu tenho a consciência do eterno de Deus, aquilo que Ele é e sempre foi, eu lido com os desafios da minha temporalidade sem que essas coisas me deformem. Tem muita gente deformada porque está aflita demais com as coisas que aqui podem afligir o nosso coração. Mas quando a gente lembra do transcendente, meu coração se aquieta. A minha vida se aquieta. Então, para viver um casamento extraordinário, trata-se de uma vida ordinária com constância e consistência. Você quer construir um casamento bom? É as coisas do dia a dia. Não é todo dia que vai ser de celebração. Tem dias difíceis, tem dias complicados. Mas aí eu tenho constância e consistência para agradar o coração daquele que me encontrou, aquele que trouxe vida, aquele que trouxe paz, que trouxe alegria. É isso que se trata. Então tem muita gente perturbada porque está tentando encontrar no outro. É Jesus. É um encontro íntimo e pessoal com o autor da vida. E sem isso, meu irmão, não adianta você ir para os melhores divãs, não adianta você se adentrar para a amizade profunda. É Jesus na nossa vida. E é claro que a gente vê Jesus na vida de alguém. Onde você viu Jesus primeiro? Talvez você não leu a Bíblia, mas você viu Jesus primeiro na vida de alguém. Talvez você viu Jesus, eu vi na vida da minha mãe. Aonde você viu Jesus? Que você olhou e falou assim, é isso que eu quero para a minha vida. Então a gente pode sair daqui inundados de muitos conhecimentos, de muitas coisas bacanas, mas se não for Jesus na nossa vida, se você não sair daqui dizendo, trata-se dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Quando eu vou olhar e a minha relação, no dia mau eu vou lembrar de Jesus, no dia bom eu vou lembrar de Jesus, no dia que está normal, Jesus. É isso que se trata. Isso enche o nosso coração de paz. E por isso a gente quer falar sobre isso, né? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que você imagina de casamento. Uhum. Amém. Lá em Eclesiastes, lembrei o Ogalvo dizendo agora, Eclesiastes 7, no versículo 14, fala assim, no dia da alegria, cante louvores, dance e celebrem. E no dia da adversidade, sejam ponderados. Né? Ponderação é sensatez. E isso faz parte do caráter do Filho de Deus. E o nosso tema hoje é falar que felicidade existe e começa em casa. Amém. Então nós vamos fazer um exercício. Fecha seus olhos aí onde você está. E por um instante, tenta lembrar a casa mais feliz que você já conheceu. Que você já passou. Com certeza não foi uma casa enorme, às vezes até foi, mas não foi a casa maior e a mais bela, mas havia algo muito importante no interior dela, que fez desse instante a casa mais feliz, a paz, o respeito, a mesa cheia, o abraço no fim do dia, a conversa leve, o sorriso no rosto. Lembrou aí dessa casa? Lembrou dessa casa? Pode abrir os seus olhos. Vamos passar ali. A palavra de Deus fala lá, novamente aqui o Ogalvo colocou a nossa. Agora pus em português, porque alguns não falam a nossa casa. E saudade que eu tô de todo mundo, a gente emendou uma coisa na outra. E aí eu coloquei essa menina com uma tábua. Porque quando eu lembro de dias muito felizes, de uma casa muito feliz, eu lembro da casa da minha avó e do meu avô, lá em Itapecerica, né, pertinho de Belo Horizonte. E o meu avô fazia essas tábuas assim Aí ontem custou para entender o que eu queria. Essas tábuas e a gente colocava nessas poltronas de couro para poder almoçar.
E eram 26 netos que corriam para as poltronas, porque não tinha tábua para todo mundo. E aí a gente sentava e não importava o que tinha nesse prato. A alegria de sentar na cadeira de couro com essa tábua cortada era uma alegria muito grande. Então eu lembro muito dessa casa. Depois, quando me fala, eu lembro muito do meu quarto. Meu quarto, nós 3 irmãs no quarto. Quando eu casei, e eu casei que eu contei com 19 anos, eu sentia tanta falta das minhas irmãs, tanta falta, porque a gente foi criada assim, nesse quarto cor-de-rosa, um guarda-roupa que a gente compartilhava muito, né? Compartilhava muito. Então eu também arremeti a essa infância. Mas hoje, quando fala para mim, né, a casa que te traz felicidade, é essa aqui. Essa aqui, em um dia de família, que o Ogalvo faz, segundo a Alícia, a carninha do vovô é a melhor carninha que tem. E a gente se reúne no dia de família. Foi da segunda-feira antes da viagem. Foi? Então, a gente sabia que a gente ia ficar um tempo grande, então a gente sempre promove, né, esses momentos em família. E aí eu te pergunto, né? Será que a sua casa hoje se encontra dentro dessas? Porque às vezes a gente lembra da casa dos avós, a gente lembra da casa dos pais, né? A Gabriela casou, eu falei que tem 2 anos, e assim, com 2 meses eu falava assim, Bibi, vem pra cá, fica aqui. Ai, mãe, eu gosto da minha casa. Eu falava, menina, tem 2 meses que você casou, né? Mãe, e o Igor é pior que eu. A gente gosta da nossa casa. Será que a gente tem, né, se empenhado nesse esforço? Deuteronômio 11 fala assim que Deus coloca diante de nós uma situação. Deus coloca diante de nós o seguinte: eis que coloco diante de ti bênção e vida. Eis que coloco diante de ti morte e maldição. Escolham agora quem é que vocês vão servir, escolha aquilo que você vai trazer para dentro da sua casa. E quando a gente fala que essa felicidade começa dentro de casa, nós não estamos falando de algo surreal, algo inatingível, né? Hoje, em época de rede social, às vezes a gente, né, viaja muito com isso. Não, nós estamos falando de João 10:10, que Jesus fala para nós: eis que vim para te dar vida e vida em abundância. Vida em abundância numa tábua de madeira, vida em abundância num quarto compartilhado, vida em abundância ao redor da mesa, né? E a nossa vida, para que a nossa casa seja esse lugar, né, o melhor lugar da terra, precisa ser algo intencional nas nossas vidas. Nós precisamos fazer essa escolha lá de Deuteronômio 11, de dizer assim, não, então eu respondi. O Josué que diz, né, lá, não, então eu não sei de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu volto naquele Provérbios 24 que fala: com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento se consolida e se enchem todos os cômodos daquilo que é precioso e agradável ao Senhor. É o prazer de estar em casa, o prazer de voltar em casa, o prazer da mesa. E isso, meus irmãos, isso não é natural, isso é sobrenatural. Isso é entender que a mão do Senhor está sobre a nossa casa, os anjos ao redor guardando, como Paulo Júnior disse, na hora que eu chego eu já declaro a paz do Senhor Jesus sobre essa casa, né? Tem nada perfeito, mas vivendo no ordinário aquilo que de fato é o extraordinário, né? Na intimidade, nós falamos aqui sobre intimidade, sobre comunicação, sobre pressão, os hábitos, a identidade, marido e mulher. E aí, o quanto isso é importante. Então, uma casa em que tem essa referência é uma casa feita de 2 perdoadores. Os construtores dessa casa, desse lugar que é possível, são 2 construtores que têm um projeto que é a família e são 2 perdoadores e que decidem em sã consciência, mas com a graça absoluta do Senhor, viver o plano e o projeto de Deus na sua vida. Com as suas limitações, com os seus defeitos, com a sua personalidade, mas com empenho, com dedicação, com esforço, com agenda intencional,
o que eu quero trazer hoje para sua vida, meu irmão e minha irmã, assim, com o coração transbordando, é dizer para você, é possível. É possível ser na sua casa a torre de vigia. É possível viver o melhor de Deus dentro da sua casa. É possível ter prazer a começar com os seus da sua parentela. Não negocie viver muito menos do que isso. A palavra de Deus fala aqui em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora. Então a gente vai andando, até virar dia perfeito. Imagina que o dia que ficar perfeito a gente sobe para o céu. Amém? O Max Lucado, eu gosto muito dele porque é aquele pastor que escreve muito para criança também. A forma com que ele trata é muito simples. Ele fala assim, o lar é onde começa a história. E quando o lar é forte, os ventos não derrubam a casa, apenas sopram as cortinas. Aleluia. Olha que lindo, não é? Apenas sopram as cortinas, né? Isso está no contrato, Dias de Adversidade. Naquele livro Experiência do Lar, eu sei que muitas fazem aqui, fizeram, a Dev Titles traz para nós o quê? Nós, mulheres, somos as guardiãs do nosso lar. E é dentro do nosso lar onde o coração se forma. Olha que coisa linda, né? Então, casamento é esse empenho. Casamento é esse momento em que nós podemos usufruir. Eu falo que é a festa diária do céu na terra. Amém. Quando a gente volta para casa, quando a gente tem o prazer, não se acomode e não fique nesse lugar de que é isso mesmo na minha casa, na minha vida, né? Uma vez um casal chegou para o Galvry, eu nunca esqueço disso. E eles já eram mais velhos e falou assim, pastor, mas você acha que para nós ainda tem recurso, ainda tem chance? E eu lembro da resposta do Galvry, que foi o seguinte, enquanto houver vida, há chance. Enquanto houver o sopro de vida na sua vida, na vida do seu marido, deixa eu te falar, há chance, há chance. Recentemente eu fui conhecer, por exemplo, o apartamento da Cristina. Cristina e o Barreto mudaram para um apartamento lindo, lindo. Mas sabe o que mais eu achei lindo naquele apartamento? Quando você entra dentro do closet da Cristina, aí dentro do banheiro dela tem uma penteadeira linda, que não funciona como penteadeira. Porque lá tem livro, tem Bíblia, tem post-it de promessa, e aquilo assim, aquela bagunça santa de promessa na mesa dela de maquiagem, Bíblia aberta. Isso, ó, Cristina, é a parte mais bonita da sua casa, e ó, que sua casa é muito bonita. Será que dentro da nossa casa, né, que nos leva muito a questão daquele filme, o Quarto de Guerra, né? Será que dentro da nossa casa existe esse lugar? Uma vez eu estava traduzindo uma mulher, uma americana que estava pregando. E no encontro de mulheres eu estava traduzindo ela e passou um pouquinho, ela tirou o microfone assim e falou assim, Deus está te dizendo que Ele tem prazer na sua poltrona cor-de-rosa. E ela tirou. Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, não é para você traduzir. É para dizer que Deus tem prazer na sua poltrona cor-de-rosa. A minha poltrona cor-de-rosa, depois que eu tinha... Era uma bergère que eu amamentava as meninas. E depois eu coloquei ela no cantinho do meu quarto. E tinha uma mesinha. E era ali que eu sempre me encontrava com Deus. Eu abria minha Bíblia. Eu orava. Eu sentava. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para nós é que dentro da nossa casa a gente precisa de ter uma penteadeira que não é penteadeira. A gente precisa de ter uma poltrona cor-de-rosa. Porque a gente tem lugar para a gente poder se alimentar, a gente tem lugar para a gente poder usufruir, a gente tem mesa. Onde é o seu lugar que você tem feito dentro da sua casa de forma intencional para que você possa buscar o Senhor? Para que um dia o Senhor possa dizer para você assim, eu tenho prazer de te encontrar naquela cadeira de madeira. Eu tenho prazer de te encontrar naquele cantinho da sala. Amém? E eu quero terminar aqui, que eu vou passar para o Galvro, dizendo que então... Ai, saiu. Olha aqui para mim. Isaías 60, né? A gente vai fazer o último check-up. E esse check-up é muito importante. Aqui nessa camiseta está escrito assim, né? Amolando um ao outro...
desde 1992 e continuando, ficando mais forte e ficando cada vez mais forte. Então, esse anoin de ir amolando, e amolando de forma positiva e de forma negativa também, né? Que isso seja na nossa vida uma palavra, mas ficando cada vez mais forte, né? Nossa, Maísa, fechou de novo. Seu celular. Não está querendo compartilhar de jeito nenhum. A palavra de Deus diz lá em Isaías 60, levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, e a escuridão pode até tentar cobrir a sua casa, mas com densas trevas, e também o povo, mas sobre você reflete a luz do Senhor, sobre a sua casa é luz do Senhor, é casa colocada no alto do monte, que reflete e ilumina toda uma cidade, e as nações andarão à sua luz, os reis no fulgor do seu alvorecer, olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você procurando essa luz. Até os seus filhos vêm carregados nos braços. Então você verá e ficará radiante, e o seu coração ficará forte, se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazidas a você, e você verá as riquezas das nações. A palavra de Deus está dizendo aqui em Isaías 60 o seguinte: olha, as trevas podem ser grandes, a gente sabe que esse mundo jaz no maligno. Pode ser dificuldades e demandas enormes, mas eu quero lembrar você, o Senhor dizendo, a luz do Senhor é suficiente na sua vida. A luz do Senhor entra pela porta da frente na sua vida. A luz do Senhor ilumina todos os cômodos da sua casa, trazendo verdade. E agora, a partir de hoje, em nome de Jesus, quando você voltar para sua casa, quando falar em uma casa que você lembra, que você vê que a paz existe, que o respeito existe, que você tem vontade, você não vai lembrar simplesmente da casa dos seus avós, você não vai lembrar simplesmente da casa dos seus pais, mas você vai dizer, eu quero voltar para minha casa, porque o Senhor, quem me deu essa casa, esse casamento, e o Senhor, a luz dele é por nós. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Quando a gente está falando sobre isso, né? Então agora, diante de tudo isso, essa casa que a gente pode imaginar. Imaginação é coisa de Deus, né? Imagine na sua alma. Projete naquilo que Deus. Quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, mais eu vou projetar os meus pensamentos, o meu coração naquilo que Deus já está dizendo. Eu não preciso, né, ter uma alucinação. Eu posso ter uma revelação. E como é que eu tenho revelação? Bíblia. Leia as escrituras saladas. Medita de dia e de noite. Enche seu coração daquilo que é bom, daquilo que é puro, que tem boa fama, que é puro. Encha seu coração de alegria, de esperança daquilo que Deus já planejou. E aonde é o lugar de secreto, o lugar de segurança da minha vida? Palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que você acha, o que a cultura diz, o que as pessoas falaram, o que eu recebi no WhatsApp, o que postaram no Instagram. É o que a palavra de Deus diz. Esse lugar de segurança, para que eu não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso, nós temos que tomar uma decisão aqui. E a decisão é que tipo de casamento você vai levar daqui para frente. Porque deixa eu te dizer, nessa jornada nossa, nós somos, desde que eu me converti, eu tenho, assim, Deus me chamou, eu tenho me envolvido na vida da igreja, desde o início. Nunca fui gente ficar sentado em banco. Mas a gente foi consagrado pastor em 94. Então nós estamos 31 anos. E a gente já viu muita coisa. Já viu muita gente que fez juras de amor e fracassaram pelo caminho. Muita gente que sentou à nossa mesa, participou da comunhão, teve bons amigos e fracassou no seu casamento. Muita gente que a gente dedicou, ajudou, suportou e fracassou no seu casamento. Muita gente que era casal nota 10, bonito no Instagram, na época nem era Instagram às vezes, e fracassou no seu casamento. Então é preciso tomar uma decisão, e essa decisão envolve intencionalidade, envolve trabalho. A gente tem que trabalhar o casamento. E a gente pensa que as coisas às vezes vão acontecer naturalmente. Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não vai funcionar. Porque as coisas desse mundo vão tentar tomar o nosso coração. E aí a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. Que tipo de casamento eu vou querer ter na minha vida? Então é possível, quando Deus é o fundamento, quando o amor é essência,
e quando a aliança é um pacto perpétuo. O que significa isso? Pacto é pacto. Pacto é algo que é derramamento de sangue. Né? Quando Deus fez o primeiro pacto com Abraão, ele mostrou um animal partido ao meio e mandou Abraão rodear aquele negócio e diz, olha, se você quebrar a aliança, esse é o destino. Ou seja, morte. Sair do pacto com Deus é morte. Por isso que nós temos que entender que não há outra alternativa que não seja trabalhar o meu casamento. Viver o meu casamento, os desafios naturais, próprios. Né? A gente viu aqui tantas coisas, então não é bom. É uma palavra de Deus para nós. Não é bom. Nós vamos ver vários, é bom, é bom, é bom, e de repente Deus fala assim, não é bom. Não é bom. Então eu tenho que entender que essa pessoa nova, nascida em Deus, no coração de Deus, que agora a gente está desenvolvendo, aprendendo um com o outro, temos os desafios próprios de ser aquilo que esse é o projeto de Deus. Então esse é o lugar que o Satanás vai tentar destruir. Entende isso? Porque às vezes a gente pensa, não, é minha característica, é minha personalidade, é a família que eu vi, tudo isso são influências sobre nós. Mas há uma situação que a gente precisa levar em consideração. Há um trabalho diligente ou insistente do Satanás para destruir. O papel dele é o quê? Matar, roubar e destruir. E se Deus está dizendo que não é bom que o homem fique só, o diabo vai fazer o quê? Então vou lá destruir aquilo que é bom para o homem. Porque como ele não pode contra Deus, ele vai desferir a sua raiva, a sua ira contra aqueles que Deus ama. Então é importante a gente entender tudo que Deus tem para nós. Então não é bom, né? E Cristo é o modelo. Uma coisa interessante do Paulo, né? A gente gosta muito de Paulo, cita muito Paulo. A igreja ocidental é muito orientada pelas escritas do Paulo, porque Paulo era objetivo, né? E o Paulo nunca teve com Jesus. Mas o Paulo teve um encontro com Jesus que iluminou ao ponto de cegá-lo. Imagina, era dia alto, diz que o sol era alto, e uma luz brilhou sobre Paulo quando ele estava no caminho de Damasco, e ele cai por terra. Que Paulo foi cegado naquele instante durante 3 dias. Nós sabemos dessa analogia porque Paulo escreveu para nós que a igreja é o corpo, é a noiva, é a esposa de Cristo. Então, quando a luz entra no nosso entendimento, quando a luz ilumina a nossa mente, nós somos capazes de entender tudo aquilo que nós somos em Jesus. Nós somos a noiva. E ele usa essa figura para mostrar para mim e para você, assim como ele usou vários momentos para falar de Israel, agora ele está dizendo, olha, Cristo ama a sua igreja. Ele não ama porque ela é perfeita, mas porque ele vai santificá-la, vai entregar, ele vai se doar em morte de cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundante. Olha só a afirmação de Jesus para nós. Eu vim para, um objetivo. Para que Jesus veio? Eu vim para você ter vida e vida em abundância. Aleluia. Jesus dizendo, objetivamente, sabe que tipo de vida que eu tenho para você? Abundante. Sabe o que é abundante? Não é uma porção apenas de copo cheio, ele é transbordante. E aí a gente vai entendendo que o objetivo, que nós aprendemos mais cedo com Paulo Júnior, não diz que retém em mim, mas passa por mim. Então essa alegria, essa bem-aventurança é uma porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Isso é a abundância de Deus. É uma vida tão maravilhosa, tão profunda, que não pode ser retida em mim mesmo. Ela transborda a partir de mim e alcança aqueles que perto de mim estão. Ou seja, um casamento de vida abundante, um casamento de plenitude tem a ver com uma coisa tão maravilhosa que irradia a partir de mim e alcança os outros casais que perto de mim estão. Mas muitas vezes nós estamos como esse que a Fabiana dizendo. Um casamento cheio de trevas, de aborrecimento, que ninguém suporta. Talvez você tenha lá na sua turma aquele amigo que ninguém quer convidar mais, porque é ruim estar com ele na mesa, porque eles brigam o tempo inteiro, é patada toda hora. E você fala assim, nem vai tragar a noite, porque eles vão azedar, e se eles azedar, vai azedar para todo mundo, então não convida não. Gente que não tem vida transbordante. E sabe o que é pior? A grande maioria dessas pessoas nem percebe isso mais. Elas acham que é natural.
Eles acham que o casamento deles tá bom. Virou um hábito ruim, áspero, rixoso, amargo, desrespeitoso. E aí não percebe que o que eles estão transbordando para os outros é aquele tipo de coisa. Você já viu aquele outro casal em contrapartida e fala assim, cara, vamos trazer eles, que eles são gente boa, eles gostam de todo mundo, eles gostam de servir, eles estão juntos, eles exalam bom perfume. Essa pessoa tem que estar na viagem, tem que levar no retiro. Então, que tipo de casamento nós estamos transbordando? Daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que tem boa fama, né? Então, aí nós temos que lembrar disso. Ele entregou, o marido entrega a sua vida. Entrega a sua vida. Sem isso, tem muita gente que fala, né? Fala assim, se eu continuar nesse casamento, eu vou morrer. Aí você vai lá no psicólogo, no psiquiatra, vai falar assim, tá te fazendo feliz? Não, larga disso. Vai ser feliz. Alguns. Ei, Fabiana, você está convertendo esse Né? Purificado para lavar. E aí, deixa eu dizer, quais são algumas promessas? Para a gente sair daqui, pra você escolher no seu casamento. Algumas promessas importantes para nós. Né? Você precisa fazer uma escolha. O padrão bíblico do casamento, se não está claro até aqui, é homem e mulher, numa aliança vitalícia, desfrutando da bênção da intimidade sexual, com fidelidade, complementaridade, e isso não muda com o tempo, pois se fundamenta na vontade eterna de Deus e não em convenção. Então essa história de que casamento é uma ideia ocidental, né, judaico-cristã, não, está lá desde o princípio. Deus está dizendo, casamento é o projeto que eu tenho para a vida de vocês. Entende isso? Então é algo de Deus e não das nossas convenções sociais tão somente. Né? E esse casamento tem a ver com um pacto de palavra empenhada, que se consolida quando o homem se faz um só com a sua mulher. Então, quando nós estamos entendendo isso, há bênçãos, promessa, primeiro, da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode ser a pessoa mais dedicada, altruísta, empenhado, cheio de amigos, se não for a presença de Deus, de Jesus de Nazaré, no seu casamento, não vai funcionar. Entende isso? Porque às vezes a pessoa está pensando que é só eu ter uma boa confraria, bons amigos, a gente conversar coisa boa, a gente ser caridoso, a gente fazer bem. Se não for Jesus na sua vida, se não for uma relação pessoal com o autor da vida, em que você tem um compromisso dele, que traduz o seu compromisso com a sua esposa, com o seu marido, não vai funcionar. A Bíblia diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então eu estou tentando edificar meu casamento, estou tentando fazer meu casamento funcionar. Se não for Deus, amado, não vai funcionar. Porque num dia mau ele não vai resistir. Porque todos nós vamos passar por dias maus. Há momento em que eu estou falando uma coisa, o outro está entendendo outra, uma palavra, um olhar, uma sacudinha de cabeça, uma torcidinha no canto da boca, azedou. Um dia que a transa não foi legal, azedou. Aí o que eu tenho que lembrar? Trazer à memória o que me dá esperança, o que me mantém olhando para Jesus. Porque se eu olhar para o autor e consumador da minha fé, eu vou trabalhar meu casamento e Deus vai me ajudar a edificar. Ou seja, nós temos que entender. Segunda coisa, provisão. Tem muita gente afadigada, perdendo casamento, quem já ouviu aqui isso já sabe. Quantas vezes fala assim, um casal que suporta uma construção de uma casa, né? Ele é bem sucedido, porque muita gente divorcia. Lá no meu condomínio tem um tanto de casa, que a casa está construindo, tem uma casa na esquina linda lá. Aí o que aconteceu? Divorciaram antes de mudar. Porque vai discutir por causa da fechadura da porta. E discute. Porque às vezes o cara quer resolver, a mulher fala, não, mas a decoradora disse que agora tem que trocar todas, porque não vai combinar com os móveis que eu comprei. O cara fala, pelo amor de Deus. E aí vira aquela confusão. Então são pequenos detalhes que trazem confusão. Então, mas se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. E sabe de que ele está falando lá? O que comer, onde morar, o que vestir. Deus não está falando de fazer voto de pobreza. Deus está te falando para você entender que primeiro é o reino na minha vida. E todas as coisas necessárias para que eu cumpra o propósito de Deus
serão liberadas sobre a minha vida. Se eu for fiel a Deus, minha casa. Então tem muita gente que é infiel a Deus, é infiel nas suas finanças com Deus, com a comunidade que está ligada, e quer que Deus edifica. E não está vendo que a coisa está entrando de um lado e saindo do outro. Seja fiel a Deus. Deus está edificando a sua igreja. E a igreja não diz respeito apenas a mim, somos nós, o povo de Deus, de todas as gerações, de todas as etnias, de toda a geografia mundial. Deus está edificando e quer usar você como alguém que vai prover recursos para que esse avanço do evangelho seja chegado nas pessoas. E muita gente não está colocando isso na conta. Nós estávamos lá no retiro, no seminário, e aí o Flávio Marçal, ele é especialista, ele estava ensinando sobre finanças, e ele colocou lá tudo, as despesas, e ele é bem detalhado mesmo. Jesus. Dá quase pânico de ouvir ele. Se eu não tivesse dado a palestra, eu podia botar com 150 casais aqui. Se ele não tivesse dado aquela, a gente tinha mais gente aqui. E eu estava vendo lá e falei, cadê a fidelidade de Deus aí nesse orçamento familiar? Ele falou, não, está lá embaixo. Eu falei, se não começa. A minha generosidade em Deus, na minha entrega, começa como primeiro item e não como último. Então tem muita gente que não é generoso porque está deixando por último. Aí chega no final e fala, Deus não deu. Primeiro Deus, o reino de Deus. Isso parece ser óbvio, mas não é, viu? E às vezes a gente está pensando que isso é mais uma coisa, e não é. Porque o que rivaliza Deus não é o diabo, é o dinheiro. Há só dois senhores, Mamon e Deus. E tem muita gente aqui casado porque ama dinheiro. Porque senão vai perder a metade do patrimônio. E tem muita gente separando para defender dinheiro. E não entender o propósito. Tem gente fazendo isso, simulando, né, separação. Eu conheço casais que têm isso e diz, claro, louvando a Deus. Busque primeiro. E não é apenas provisão financeira, é emocional, espiritual, física. Deus quer fazer grandes coisas. Ele é proteção e alicerce. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Que é isso que a Fabiana citou sobre o Max Lucado. Vai vir, irmão. Vai vir dia ruim, de tempestade, trovoadas, angústias. Tem dia que a gente está cansado. E sabe o que acontece? Quando a gente está cansado, a gente tende a tentar abrir mão daquilo que nos cansa. E às vezes a gente imagina que é a mulher, que é o marido, está me cansando. Não tome decisões cansadas na sua vida. Tem muita gente tentando se livrar do que está cansando. Não tome decisão cansada. Tenha calma. Né? Como é que é? Considera no dia mal. Então há momentos que às vezes a gente tem que ficar em silêncio, passar o cansado, dormir e comer. De vez em quando lá em casa a Fabiana fala assim, o que você tem? Eu falei assim, estou precisando comer e dormir. Dormir, acordar, porque também não dá para aquelas pessoas que todo dia tá cansado, já viu isso? Nossa, cansado, nossa, coisa demais, você está sempre esbaforido. Então, sexta-feira acabou o trabalho, você come uma pratada de macarrão, daquela assim, macarrão bom, e acorda na segunda para trabalhar. Não sai da cama, fica de pijama, porque aí você descansa, você dorme, come, se você tiver com vontade de acordar, não sabe, você acorda, come uma feijoada. Aí você vai até segunda-feira e dorme de novo. Descansa. Descansa. Então, se você quer proteção na sua vida, alicerce, rocha na palavra de Deus. Não tem jeito de fugir disso, irmão. Não adianta ficar com um discurso bonito, você tem que ler a Bíblia e pôr em prática. Porque o homem prudente não é o que escuta a palavra. É o que pratica a palavra. Então nós somos chamados para ser materializadores, encarnadores ou encarnação da palavra de Deus. Não é apenas, que coisa bonita, coisa linda. Eu li um livro. Tá bom, você pôs em prática. Então você precisa aprender. E a segunda, geração. Uma das coisas que envolve muito lá as promessas para Abraão era possessão e era geração. Onde você pisar o pé será seu e eu te dar muitos filhos. Então, sua esposa é como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Então, nós estamos vendo lá e estamos orando. Queremos 10 netos. Já temos 2. Faltam 8.
Então o Igor tem que trabalhar muito. Então a prosperidade começa onde? Na alegria, fertilidade, paz, legado. Né? Então há uma bênção de Deus. Deus abençoe e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra e sujeitar. É a primeira bênção. Foi lá para o casal, né? E Deus os abençoou e diz. Primeiro lugar que a gente escuta uma bênção de Deus sobre as gerações, o que é? Só que muitas vezes a gente está vivendo uma geração abortista. Ah, eu só quero assim, desse jeito, se for um, se for meio, se for, tá? Não, eu quero todos os filhos que Deus quer me dar. Amém? Amém? Então aí a gente vai fazer e vai mudando isso. Só que eu quero lembrar que algumas coisas. Há armadilhas, a gente ouviu alguma. E eu quero falar das espirituais. Né? Então, primeira coisa, irmão, você tem que se revestir da armadura de Deus. De novo, Escritura Sagrada. Você tem que ler a Bíblia. Capacete da salvação. Né? Porque há ciladas, astutas ciladas de Satanás. Para quê? Para que o Satanás não encontre vantagem contra você. Então tem muita gente que está desguarnecido, tá sem a armadura. E não adianta. Contra o Satanás, só o sangue de Jesus, amado. Naturalmente, o homem era escravo do diabo. Agora, em Cristo, nós podemos fazer. Então, primeiro, as armadilhas invisíveis, né? Você tem que lembrar uma rotina sem propósito. Qual o último sonho que vocês têm juntos? Quais sonhos de Deus para sua casa? O que vocês, como família, estão projetando para Deus? E que não diz respeito apenas a você e ela. Como é que vocês serão instrumentos de Deus? Amém. Aonde é a sua parte? Aonde você coopera? Qual a sua porção? Qual a sua responsabilidade? Né? Outra coisa a gente já falou isso aqui, afeto negligenciado. Vou fazer a pergunta de novo. Qual foi a última vez que você beijou na boca, sem ser na hora de transar? E aí nós temos um outro problema, espiritualidade ausente. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, se não for Jesus, amado, você pode amar o tanto que for. Porque às vezes você, no dia mal, vai dar ruim, não vai funcionar. Lembra de ter Jesus. Aí quando Jesus está lá na sua cama, Jesus está lá no seu trabalho, Jesus está lá na sua vida de lazer, na sua vida social. Porque algumas coisas que as pessoas estão falando de comunhão, não é comunhão. Primeiro que comunhão só é possível com quem tem o mesmo Espírito. A palavra é koinonia. Os que têm o mesmo Espírito. Significa o quê? Não é o mesmo Espírito. Ah, eu tenho os mesmos desejos. Não. É o mesmo Espírito de Deus. O Espírito Santo que habita em mim é o Espírito Santo que habita em você. E, portanto, eu tenho comunhão com você porque nós somos um no mesmo Espírito. E tem muita gente que está longe de ter comunhão. Porque o que está tendo lá são amizades, são coleguismo, muita coisa que é bacana. Mas comunhão na palavra, você precisa de gente que tem o mesmo Espírito. Que vai dizer para você, pega leve. Você tem um amigo que fala assim, põe a mãozinha e fala assim, menos. Ou você falar assim, você viu que jeito você tratou sua mulher? Você viu que você respondeu sua mulher? Que tem algumas pessoas que não querem estar nesse ciclo, sabe por quê? Porque não querem isso. Então ele vai para outro grupo que lá não tem isso. Recentemente a gente recebeu um amigo, ele esteve conosco, no ano passado, né? Ele falou assim, nós estávamos numa roda, e depois me perguntou, o que você mais gostou do retiro? Ele falou assim, vocês conversam com outro, assim, um amigo que chamou minha atenção, do jeito que você chama a atenção do outro que não. Vocês falam das coisas de vocês assim, ninguém me perguntou como é que está meu casamento. Ele tem amigo de outra natureza. Tá no seu trabalho, alguém te pergunta como é que é seu casamento? Ninguém pergunta, não. Ah, tem muitos amigos. Esse dia eu passei em Goiânia, fui visitar um amigo, falei, você está sumido de mim? Falei assim, não é meu amigo mais não? Ele falou assim, eu tenho muitos amigos. Falei, então você está achando que você não tem amigo nenhum, que essa história tem muitos amigos. Então, cuidado para a gente não confundir a multidão com os amigos. Jesus tinha uma multidão que o abandonou, Jesus tinha um grupo que ele enviou, Jesus tinha 12 que andava mais perto dele, Jesus tinha 3 que ele, né, compartilhava de momentos mais íntimos, e tinha um que estava lá deitado no peito dele. E o que ficou lá
no final, na crucificação. Não desvalorize a aliança. Cultura do descarte. Não está servindo mais? Muda. Hoje é fácil. A gente viu as estatísticas, né, sobre divórcio. Se você pegar lá no Brasil, de 1980 para cá, o número cresceu. A estatística do BGE fala que é 1 para 1 em 8 de divórcio. Então é quase 50% divorcio. Então é o seguinte, naquela época também nem podia nem divorciar. A lei nem permitia. Então, algumas estatísticas ficam comprometidas, porque no Brasil não era, tinha que desquitar, tinha que ficar um tempo depois, era complicado. Agora não, agora a pessoa faz isso pela internet. Então ficou fácil. Cara, tô aguentando essa dor de cabeça mais não. Não desvalorize porque você fez uma aliança em Deus. E a segunda coisa, influências ideológicas. Não, Paulo escreve o quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Ah, hoje é comum. Mas não é de Deus. Deixa Deus falar no seu coração, porque casamentos saudáveis não acontecem por acidente, são construídos com base de escolhas diárias, de amor, perdão, respeito, comunicação, intencionalidade nas relações. Ninguém vai experimentar o que Deus tem vivendo de qualquer forma. Então eu quero dizer uma coisa, cultive a presença de Deus em casa, sirva ao invés de exigir, celebre as pequenas vitórias, né? Que esse é o caminho de Deus. E aí você vai restaurar sempre que for necessário. Celebre. Celebre suas conquistas, suas vitórias. Nós estamos saindo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, com muito conteúdo que a gente aprendeu. Mas se isso não tornar prática na sua vida, vai ser mais um momento gostoso que você vai lembrar das fotos que você fez, da conversa boa que você teve com os amigos, né? Para onde você subiu, a tantos mil metros, você pegou a neve pela primeira vez. Deixa eu te dizer, o vinho bom que você tomou, qual o vinho? O Rodrigo falou que ontem lá, foi lá no Alien, e o dono estava lá e ele foi contar a história do vinho. Do vinho é essa coisa de celebrar a mesa. E às vezes na nossa vida, com quem você está celebrando? Quais são as pessoas que têm te acompanhado? Na dor, mas também na alegria, na celebração. Então, se a gente fosse fazer um levantamento, quando a gente fez o primeiro retiro, eu lembro que nós estávamos numa congregação lá em Uberlândia, chamada Conviver. E a gente tinha alugado um prédio que era de uma ex-boate, que chamava Catedral. E as paredes eram tudo preto. O povo estava achando que era novidade, a nossa já tinha 20, 30 anos atrás, já tinha parede preta. Não é porque a gente gostava não, porque estava pintado, não tinha dinheiro para pintar de outra cor, então ficou preta mesmo. E aí a gente estava lá, falou, vamos fazer um retiro, mas vamos fazer. Na época funcionava muito aqueles pacotes de 7 dias de viagem, sabe? Aquelas coisas, você comprava o pacote, já estava tudo incluído, CVC da vida. E a gente começou por aquilo e a gente começou a levar para o Nordeste. As pessoas, isso não vai funcionar, 7 dias na praia. Eu falei, gente, vai funcionar. E a gente fez, nós estamos aqui no 17º durante esses anos. Muita gente chegou até aqui. Nós temos amigos que estavam lá no primeiro. Mas muita gente fracassou pelo caminho. Participou da mesma coisa que você está participando, ficou emocionado, ouviu as palavras, talvez agora mais bem elaboradas, as palavras com mais profundidades, amadurecemos, crescemos, né? Aprendemos mais da Bíblia, compartilhamos mais com intencionalidade, somos mais profundas as reflexões, mas fracassado. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a minha vida diária. Tem a minha vida comum, quando eu vou para casa, quando ninguém está vendo, onde tem festa, onde eu estou com conta para pagar, estou com problema com meus filhos, estou com problema no meu trabalho, estou com problema na minha vida pessoal, na minha saúde. E aí a gente tem que fazer o trabalho da intencionalidade do casamento, é dedicar um ao outro, conhecer o coração do outro, trazer Jesus para o centro o tempo todo. Porque se a gente tirar os olhos de Jesus, amado, não vai funcionar. Sabe esse velho homem que está aí, que você pensou que afogou nas águas do batismo? Como diz lá o teólogo antigo, descobriu que o danado sabe nadar. Então é o seguinte, é mortificar sua carne todo o tempo. E lembrar que é Jesus na nossa vida.
E aí não tem complicação. Conheça Jesus. Agrade o coração de Jesus. Seja como Jesus. E conta para todo mundo quem é esse Jesus. Essa é a nossa vida, a nossa jornada. É conhecer a Cristo. Porque é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. E você parasse agora para pensar que de tudo que nós aprendemos aqui nesses dias, o que você vai levar para a sua vida? Quais são os pequenos movimentos que precisam ser feitos agora? Quais são aqueles movimentos mais simples, que precisam ser uma intencionalidade, uma atitude, um abraço, um pedido de perdão, um compromisso verbalizado? Sabe por que muitas vezes, meu irmão, que a gente, quando confessa os pecados uns aos outros, nós somos curados? Porque aí agora a gente faz uma palavra empenhada, e essa palavra empenhada com os outros nos constrange a voltar para as práticas, que às vezes só com Deus a gente não tem vergonha. Senhor, nós estamos aqui. E depois de tudo que aprendemos da nossa vida emocional, a liberação de perdão, da intimidade, a sexualidade que é alegria, que é júbilo, que é gozo, de sondar, ó Pai, as práticas da nossa vida, os hábitos, percorrer um caminho da ciência, daquilo que muitas vezes a gente nem verbaliza, porque a gente tem vergonha de falar de coisas que tem muita gente que entra em pânico só de pensar que tem que falar sobre elas, porque foram marcas profundas do passado. Mas a gente hoje quer lembrar de toda a armadilha que o Satanás tem colocado para nos desqualificar, para que a gente viva uma vida menor do que aquela que o Senhor tem para nós. Nós queremos vida abundante, Jesus. Oh, Jesus. E nós lembramos que sua bondade nos seguirá. Meu irmão, você vai parar agora, minha irmã, fechando seus olhos e vai pensar uma coisa. Uma, entre tantas que eu pude identificar. Essa uma coisa. Eu quero intencionalmente trabalhar ela no meu casamento. Talvez seja a comunicação, talvez seja a sua espiritualidade. Está mancando. Frequentar a igreja não te garante coisa alguma. Fazer caridade não resolve nada na sua vida. Às vezes resolve o problema de alguém, mas não o seu. O Espírito de Deus toca. Nós queremos Jesus na nossa vida. Pai, talvez há alguém aqui que nunca entregou sua vida para Cristo. Nunca disse, verbalizou, de maneira prática, eu me entrego ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Faz de mim o que o Senhor desejar. Eu não mais resisto ao seu amor. Eu confesso que andei longe de ti. Nós vamos cantar uma canção. Você vai cantar conosco. E depois eu quero orar com aqueles que querem entregar sua vida, aqueles que querem cura no seu casamento, que querem diante dos irmãos dizer, eu preciso de cura no meu casamento. Porque eu não estou vivendo vida abundante, eu estou vivendo de migalhas que caem da mesa. Aviva a tua obra no nosso meio. Jesus, o Senhor nos trouxe aqui para trazer luz. Oh, Deus bondoso, Pai amoroso, aviva a tua obra no nosso meio.